Fala galera do Subiu a Bandeira, André Zanetti passando aqui para desejar um feliz 2021. E você que nos acompanha não poderia ficar sem o Subcast, não é mesmo? Espero que gostem do episódio de hoje. Bora lá! Subcast. Quem tá ouvindo, bota o dedo aqui, que já vai fechar o abacaxi. Ô louco. Saudações, amantes do futebol! Hoje eu estou aqui para dizer que o time que eu amo, às vezes, testa a minha paciência. Eu sou o Alexandre Geuchac e entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é o Alexandre e o Santos. Eu sou o André Zanetti e... Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu sou o Leonardo Tavares. O meu amor no futebol é o Palmeiras e o meu ódio é o Corinthians. Sim, meus queridos! Hoje nós vamos falar sobre aquela linha tênue entre amar e odiar. Mas antes de odiar, vamos amar o recado de André Zanetti. Eu amo ele. E se vocês me amam, eu amo vocês e eu amo Subiu a Bandeira. Mas André, o que é o Subiu a Bandeira? Subiu a Bandeira é o canal do YouTube que mais contém informação sobre futebol no Brasil e no mundo. Tá duvidando? Então vai lá ver. youtube.com/subiuabandeira, facebook.com/subiuabandeira, instagram.com/subiuabandeira ou também, né, @subiuabandeira, enfim. E estamos ouvindo o Subcast, porém eu queria que você fizesse uma reflexão, já que a gente vai pensar em tudo que a gente ama, tudo que a gente odeia. Odeia. Oséias. E eu queria que você pensasse e se. Tá, mas e se o quê? E se o Futebar 100... E se você assistisse o Futebar 107, que seriam as suposições do futebol. Fizemos várias suposições, fizemos ali algumas. E se acontecesse isso, se acontecesse aquilo. É um Futebar recheado de coisas boas. Convido você a clicar no link da descrição e assistir esse Futebar. Esse é um tema que certamente poderia aparecer também no Subcast, porque dá muito pano pra manga, né? Uhum. Você começa a tecer vários caminhos, né? E se o Diego Souza faz aquele gol contra o Corinthians, né? Na Libertadores 2011, né? A vida seria muito melhor, tudo bem. Inclusive, vai lá ver lá o Futebar lá, porque é muito bom. Mas assim, tipo, dá pra gente ficar 2 horas aqui discutindo e se acontecesse isso e se acontecesse aquilo. Porque o futebol, ele é inimaginável. É da essência do futebol, né? esse, né? Exatamente, e tem alguns lances que você fica pensando, né? A bola do Renato Augusto contra a Bélgica, né? 2-1, e se ela entra? Eu gritei gol, e não foi gol. Exato. Enfim, é... Já dizia o Samuel Rosa que bola na trave não altera o placar, mas que é gostoso pensar se alterasse, ou se tivesse entrado, se não tivesse sido expulso. A gente não vai contar nenhuma aqui, porque você tem que ir lá ouvir. A gente pegou vários lances desses, se minha mãe não fosse homem, se a tua mãe não fosse homem, nós não tava aqui, né? Exato. Mas é isso aí. Amigos e amigas do Subcast, aqui é Eduardo Tavares. Eu desejo a vocês um 2021 repleto de alegrias, paz e, claro, muito futebol. Que o seu time faça muitos gols esse ano. Será que você vai gritar é campeão? Vamos acompanhar. Abraço! Esse tema, galera, ele me surgiu quando eu tava vendo os comentários do vídeo que a gente aqui do Subir a Bandeira fez para homenagear o Maradona. Vai lá, se você não viu, ainda vai lá ver, porque é um vídeo de bola muito legal. Tem também o vídeo do Palestrinha falando sobre aquele incrível ano de 86 na carreira do Maradona e por que aquela Copa foi tão emblemática para ele, principalmente o jogo das quartas de final contra a Inglaterra. Mas enfim, esse tema me surgiu vendo os comentários desses vídeos, porque para minha surpresa, não sei se vocês chegaram a ver os comentários, meus colegas, mas a maioria dos comentários eram para desmerecer a vida de bola do craque argentino e não para reverenciar ela, né? Então eu pergunto para vocês, o hate, ele movimenta mais do que o amor? Sim, com certeza. Ainda mais nos tempos de redes sociais, aí eu acho que as pessoas gostam mais de odiar do que de amar, entende? Eles procuram coisas para criticar, o que eles não gostam, o que não lhes agradam. Então eu acho que o hate
hoje em dia, movimenta mais do que o amor. Uma coisa é certa, que atira a primeira pedra, quem nunca passou, tá rolando o feed do Facebook e do Instagram, aí parou um negócio patrocinado. Aí você ficou assistindo e falou assim, nossa, que raiva desse cara, ou que raiva desse... Aí você passa, mas tipo, você para pra assistir, você para pra sentir a raiva, você para pra gerar esse sentimento. Então o hate, ao meu ver, cara, é mais... Ele movimenta mais o mundo do que... Porque uma coisa eu te digo, se fosse, vamos supor, vida de bola do Hernan Crespo, por exemplo, que não é um argentino a nível Maradona, o cara não ia parar pra comentar, o cara ia passar. Entendeu? Mas o cara tem tanto ódio do negócio que o cara fala, eu vou comentar. Como se isso chegasse, tipo, o Maradona soubesse que o cara falou que o Maradona é isso, o Maradona é aquilo, e às vezes o cara comenta alguma coisa, nem ele concorda com aquilo mesmo, mas ele só vai ali pra comentar, só pra discordar, pra gerar uma provocação. Às vezes ele olha assim... Exemplo, foi citado o Maradona, ele vê, pô, Maradona foi foda, né? Tá. Aí ele vai um cara lá que gosta do vídeo, elogia ou gosta do Maradona, pô, legal e tal. O cara já vem ali com 4, 10, 20 pedras na mão só pra discordar, só pra gerar polêmica. Isso fica muito evidente, né? Como o Leonardo falou, né? Ainda mais nessa época de redes sociais. Fica muito evidente quando você tá olhando ali as páginas esportivas ali no Facebook, essas páginas grandes ali que rendem muitos milhares de comentários ali. É muito ódio, né? É muita briga, às vezes opiniões nada a ver, né? Que como o Leonardo falou, o cara nem sabe o que tá falando, mas ele só tá ali pra incomodar. Por que é assim, né? Por que o cara não pode falar Maradona e Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, não pode... prefira um, né? Você não precisa atacar o outro, né? Sim, só se gostar, né? Não precisa xingar o outro. É engraçado que, assim, qualquer tipo de publicação vai ter alguém falando mal. Se você faz uma publicação do Messi, vai ter alguém falando mal do Messi, do Neymar ou do Cristiano Ronaldo. Se faz uma publicação do Neymar, vai ter alguém falando mal do próprio Neymar. Se faz uma publicação da Argentina, tem alguém falando mal do Brasil. Então, tipo, alguém sempre vai discordar e alguém sempre vai meter o pau. Hoje, um termo muito utilizado é a militância do bem e do mal, né? Os caras militam pra qualquer lado, muitas vezes... que nem a gente já falou aqui, eles nem sabem o que estão falando, ou nem eles não concordam com eles, mas tem que provocar. Vou fazer até a minha meia-culpa, como dizem aí, não que eu seja um hate, mas em tempos de redes sociais, principalmente os amigos que me conhecem, os amigos padrinhos que me conhecem, eu sou o cara que em relação ao futebol, gosto de provocar no WhatsApp, mandar figurinha, o André aqui tá fazendo um bico de beiço aqui pra mim, mas é verdade. Mas isso não é hate, isso é provocação, é diferente. Só que às vezes isso pode gerar um hate contra mim, você entendeu? Pô, esse cara é muito chato, esse cara me incomoda, esse cara não sei o quê. E às vezes eu tô causando um próprio mal. E às vezes esse que gera contra você, ele acaba sendo não levado em consideração, por exemplo, quando você fala bem do time do cara. Entendeu? Exato. Você nem ouve, né? Você não leva em consideração mais nada que essa pessoa fala. O cara, ele já tá eivado com a opinião dele. Por exemplo, no sentido de que, pô, o Leonardo é provocador, ele sempre provoca o Flamengo porque ele é palmeirense. Quando eu vou lá e faço um comentário sério ou até elogiando algum desses clubes, o cara, ele não escuta, nem entra ou se entra por um ouvido e sai pelo outro. É que parece que daí tá zicando, né? Não, mas essa é a definição perfeita do Mauro César Pereira pros palmeirenses. Quando tava o Lucha, o Mauro era totalmente contra o Luxemburgo. E daí ele falava, não, mas o Mauro é flamenguista, mas o cara tá falando pro Palmeiras trocar o técnico. Digamos assim, o ódio do palmeirense em relação ao Mauro, ele criou-se lá em 2016, na época do Cuca, que ele inventou o Cuca Ball, esse termo. Então, hoje, se o Mauro vir elogiar o palmeirense, e é exatamente o que eu tô falando aqui, né? Hoje o palmeirense não vai dar credibilidade pro Mauro, independentemente se ele estiver falando bem. Por isso que eu falei que é até uma meia-culpa. Isso passa, inclusive, por nós. E eu acho que isso aí é muito mais fervoroso no brasileiro, né? Porque... a gente já falou isso, inclusive, no Sabcast que a gente fez sobre o Maradona, né? Que o Maradona na Argentina é uma unanimidade, né? Os próprios torcedores do River Plate reverenciam o Maradona, que era torcedor declarado do maior rival do River, né? E hoje aqui a gente tenta pegar no pé, por exemplo, do Gabriel Jesus, porque ele foi revelado no Palmeiras, né? Ou do Neymar, porque ele foi revelado no Santos, do Vinícius Júnior, porque era do Flamengo. Então, o brasileiro, ele não... Quando o jogador sai aqui do Brasil, ele também
não ama quando ele sai do Brasil, ele não torce para que o jogador faça um... Ele carrega o fardo do hate do Brasil, né? porque o cara fez gol no meu time. Eu convivo num grupo de futebol lá de Curitiba, e até os amigos que estão ouvindo sabem muito bem disso. Tem lá, é bem claro, assim, quando vai jogar o Real Madrid, ele divide-se assim, muito claramente os que amam o Vinícius Júnior e os que odeiam o Vinícius Júnior pelo simples fato dele ter surgido no Flamengo. Mesma coisa do Gabriel Jesus. O Vinícius Júnior, agora, recentemente teve um jogo lá contra... acho que foi contra o Shakhtar Donetsk, lá que ele fez um gol. Ou que ele perdeu um gol, na verdade. Perdeu um gol fácil. Ele fez um e perdeu uma parada Isso, assim, né? Meu Deus, os caras lá descascavam o cara. Mas, assim, só conseguem ver os defeitos, não conseguem ver as coisas boas do cara, né? Ou o potencial do cara. E eu, inclusive, comecei a falar, esqueci, fugir do meu raciocínio. O Maradona, ele é unanimidade para o argentino. E o Pelé, que futebolisticamente falando, foi muito melhor que o Maradona. Aqui no Brasil ele não é unanimidade. Né? O Pelé tem base de hate aqui no Brasil. Isso pra mim é inadmissível. O detalhe é que o Pelé tem os pés mais inteligentes. Essa é uma discussão que ela até veio muito à tona agora com a morte precoce do Maradona, que a gente vê a veneração do povo argentino em relação ao Maradona, que vai além do futebol, muito bem já discutido e tal, e como ela é diferente de como os brasileiros tratam os seus ídolos, né? O Brasil, claro que eu acho que o dia que o Pelé se for, vai ter uma comoção, enfim, vai ser... Mas eu não acredito que seja da mesma forma que a Argentina parou pro Maradona. Eu acho que muito brasileiro não vai estar nem aí para o Pelé. Ou não está nem aí para o Pelé. O que para mim é inadmissível. Para mim é inadmissível. Agora você veja, a Argentina foi... Se não foi unanimidade, foi praticamente unanimidade. Ela parou. Adversários do Maradona, torcedores do River Plate, chorando no velório lá, no público do Maradona. Enfim, eu acho que vai muito também da forma que trata. Enfim, o Pelé aqui no Brasil tem base de hate. Zico nunca foi unanimidade, isso pra mim é um absurdo, né? Então... O Brasil, de fato, não é o país das unanimidades. Não que isso seja ruim, mas em relação ao futebol, tem coisas que não deveriam ser discutíveis, não que discutíveis tudo mas não deveria ter haters em relação, né? Eu acho que talvez ali quem conseguiu um pouco tentar mudar isso, né, foi a campanha do Tite nas eliminatórias. Eu acho, e por mais ele era treinador do Corinthians, mas eu acho que tava todo mundo muito empolgado, né, pra Copa do Mundo e todo mundo acreditando. O Gabriel Jesus, o Neymar e o Coutinho estavam voando também. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas... Sim. E vocês acham, agora me diga, agora vocês, assim, uma opinião, vocês acham que isso atrapalha a questão pro Brasil, assim? Tipo, da gente ter, vamos supor, a galera não gostar do Gabriel Jesus porque era jogador do Palmeiras. Tipo, isso influencia pro Brasil voltar a ganhar uma Copa do Mundo? Influencia, mas o que atrapalha e o que me incomoda, por exemplo... muitos criticam o Neymar pela postura dele extra-campo. Muito se critica o Neymar por essa postura. Uhum. Mas você tem que ver, por exemplo, o Cristiano Ronaldo não é nenhum exemplo também fora do gramado. Já arremessou o microfone de repórter no lago. Já foi acusado de estupro. Exatamente. Fez, não sei se fez, mas estava envolvido. Exatamente. Exato. Então... O Messi lá, tá com os problemas lá de sonegação de imposto também. O Messi não gosta de criança direito, não dá bola pras crianças. Então, assim, eu acho que assim, o brasileiro venera Neymar, venera Messi e Cristiano Ronaldo e faz hate do Neymar. E arruma desculpas pra justificar esse hate, que também essas mesmas desculpas que eles usam pro Neymar estão nesses outros dois jogadores, né? Exato. E você falou de lago aí, né? Eu lembrei daquela música aí, Rivaldo, sai desse lago. Rivaldo, Ronaldo. Rivaldo, Ronaldo. Essa geração ali que ganhou a Copa de 2002 e até um pouco anterior, eu acho que talvez tenha sido a geração brasileira que superou um pouco esse hate. Talvez que tenha chegado um pouco próximo da unanimidade. Não unânime. Acho que Exato. Todos esses, tanto Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, têm os seus haters. Mas eu acho que não chega na proporção que tem o pessoal de hoje. Neymar, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, qualquer um desses que ainda estão em atividade.
Vampeta e Edilson Capetinha foram campeões mundiais. É o né? advento como você falou, né? Da tecnologia ali, das redes sociais também potencializou Com muito certeza. isso aí, né? Em todos os segmentos da sociedade. Exato. Deu voz pra muita gente que não tinha, né? E que não precisava E que não ter. precisava ter. E que não tem Isso parece ter soado preconceituoso. E que, né? mas verdade, é uma cara. realidade. Tem muita gente que fala sem nem saber, não tem nem conhecimento de causa pra falar. E longe de a gente dizer que sabe tudo, óbvio, a gente mesmo não pode comentar em coisas que a gente não tem conhecimento. A pessoa tem que fazer essa autoavaliação. Por isso que a gente comenta naquilo que a gente entende que é futebol. E quer saber quem entende pra cacete de futebol? É ele. Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Hoje a curiosidade tem créditos, e o crédito está aqui na mesa. Quem me passou essa informação, e eu achei muito curiosa e válida para trazer aqui no quadro, foi ele, André Luazanetti, o nosso presidente. Ele me passou uma curiosidade que tem a ver com uniformes de futebol. Em 2002, na Copa Africana das Nações, disputadas em Mali, a seleção camaronesa, que até então tinha uniforme fornecido pela Puma, utilizou camisetas regatas, fugindo do padrão que Mauro César pira uma hora dessa. usando camisetas regatas, amigos meus também piram, que fugindo do padrão tradicional de camisas com mangas, até 2002 até mangas longas a gente tinha. E a justificativa, nada mais, nada menos, foi o calor da África, né? E a intenção da Puma, inclusive, era disputar a Copa do Mundo com aqueles uniformes regata, mas foi barrado tanto pela FIFA quanto pela federação, lá pela CAF. Mesmo assim, eles disputaram, utilizaram uma camisa de manga curta por baixo. A justificativa da FIFA para barrar esses uniformes é porque, sendo camisetas regatas, não tinha onde colocar os patches oficiais da competição. Aí, em 2004, a Puma continuou querendo confrontar as entidades e lançou um macacão para a seleção de Camarões, que consistia em ser uma camisa junto com uma camiseta de futebol junto com o calção. Esse realmente não me convenceu, mas também não passou da FIFA. Eles até usaram, era para ter usado, a FIFA até permitiu usar ali até na fase de grupo, eles acabaram usando até as quartas de final. Enfim, curiosidades do mundo do futebol. Esse cara queria inventar moda e não sabia como, né, velho? Literalmente, né? Mas quem conhece ali os amantes do futebol, né? O Zanetti é um deles, o Leonardo é outro. A gente coleciona coisas diferentes, assim, umas coisas nada a ver. E um dos hobbies aqui de muitos é colecionar camisa. E queira ou não, ter a regata de 2002 de Camarões é muito massa. É um manto histórico do futebol. Sim. André Zanetti, você teria interesse em comprar essa? Mas nossa, pra ontem. Se eu pudesse ter... Quer ou não quero? Claro que quero, bicho. Até pela história, né? Cara, e além de que vale muito, né? Isso o valor mesmo da peça deve ser muito Agora, alto. falamos a verdade. Assim, a justificativa a causa era muito justa. O calor, né? A África e tal. Mas assim, a gente sabe que no fundo a Puma queria mesmo causar, né? Lançar uma peça diferente e ganhar com isso, né? Mas assim, a FIFA poderia ter tido, pelo menos a CAF, dentro da África, poderia ter um bom senso, deixar usável o que seria. Mas é que e os patches colocassem no peito, sei lá. É que tem essa questão da FIFA aí, até mesmo. Padronização. Eu digo mais a questão, a gente vê que é muito regrado, cara. O Flamengo quase levou multa por causa da altura do patch, por causa de um patrocinador na manga, entendeu? Não, mas você vai ver quando vai véio. pro Mundial, por exemplo, é só o Master, né? É, só o Master e outra, tem um tamanho, né? O Flamengo era BS2 quando o Flamengo foi jogar o Mundial em 2019, era BS2 banco, teve que botar o banco em cima, tipo, pra entrar no tamanho do patrocínio, teve que mudar. O Corinthians, quando disputou o Mundial em 2012, o patch da FIFA do Mundial era verde. E o Corinthians solicitou pra FIFA não utilizar o patch. Porque o Corinthians, no seu estatuto, não utiliza verde, né? É um palestrinho em cima de outro. E a FIFA não autorizou. Não autorizou, por causa do patch oficial, o Corinthians acabou usando verde e por isso foi campeão, porque deu sorte, né? Usou a cor da inveja. Mas daí o que a FIFA cedeu foi a troca dos coletes reservas.
que a FIFA cedia com a escrita FIFA, um roxo e um amarelo meio verde-limão, assim, puxando mais pro verde do que pro amarelo. E aí, como o Corinthians, acho que era o mandante do jogo, ele tinha que usar o verde-limão. Aí, na solicitação... Cara, até isso é absurdo, as regras. Na solicitação, essa a FIFA cedeu. O Corinthians acabou usando, acho que era roxo, e o Chelsea usou o verde-limão. Fala, galera do Subiu a Bandeira, galera do Sabcast. Estão gostando do episódio de hoje? E espero que sim. E o Alexandre Geuchac não poderia deixar de passar aqui para desejar um feliz 2021 para todo mundo que está ouvindo, tá? Aquele abraço! Galera, para muitos essa próxima pergunta ela pode parecer desnecessária, já que a resposta é quase sempre óbvia. Mas eu pergunto para vocês, por que tem gente que torce mais para que o adversário perca do que para que o seu time vença? Por que parece óbvio? Porque o Vasco, por exemplo, é muito mais fácil ele secar o Flamengo do que torcer pro time dele ganhar. Cara, mas eu tô nos grupos do WhatsApp aí que o Vasco perdeu pro Ceará por 4-0. Cara, nem nada do grupo. Mas às vezes até ganha. Ai, cara, o Flamengo perdeu pro Racing, meu Deus do céu. Eu tava até, depois que o Ali falou aqui, eu até fiquei pensando assim nas probabilidades. Eu acho que se colocando assim na posição de um vascaíno, com todo respeito, amigos vascaíno, Padrinho, Fabrício, Necker, mas pensa. Um abraço. Eu acho que se você tá... É mais fácil pro vascaíno ver uma derrota do Flamengo, que acontece, uma ou outra, do que ele ver uma vitória do Vasco. Então eu acho que tem que ser comemorado isso. Mas um exemplo interessante que eu tenho, na Libertadores de 2011, nas oitavas de final, o Santos jogou na terça-feira contra o América do México, lá no México, segurou o 0-0 e passou para as quartas. Na quarta-feira, todos os outros brasileiros entraram em campo e foram eliminados. Lembra que tinha os Teletubbies lá? É hora de dar tchau. Salvo engano, era Inter, Flamengo, Inter, Cruzeiro, o Grêmio e os outros dois eu não me lembro. Mas enfim. Foram 4. Na mesma noite foram 4. Eles foram todos eliminados. E aí o meu tio que mora lá em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, ele me falou, porque o Inter jogou antes, ou o Grêmio jogou antes, um dos dois jogou antes, e daí foi eliminado. E era aquele foguetório da torcida do outro time, né, do rival. O Grenal lá é fora de série, né, a rivalidade. E aí de noite o outro time foi eliminado. Um horário mais tarde. E daí mais um foguetório, só que, porra, teu time já tinha sido eliminado, né? Só que era aquele sentimento, talvez, não, eu preciso... Digamos, me o alento, vingar, né? Pelo menos vou devolver. Amizade, trago alento, amizade. Mas assim, acho que aqui é o momento para eu justificar a minha frase inicial. Eu, quando digo futebol, eu sempre tratei assim. Eu acho que não é na mesma proporção, mas falar é fácil, mas talvez sentindo sim. O mesmo tanto que eu torço pro Palmeiras ganhar, que é o meu time do coração, talvez seja o mesmo tanto que eu torço pro meu arquirrival perder. Claro, se eu precisar que o meu arquirrival ganhe pro meu time ser campeão, aí é uma hipótese que talvez eu vá pensar. Mas em outros casos eu quero sempre o Corinthians lá. Eu digo, se eu ver dois caras jogando peteca e um deles estiver vestindo a camisa do Corinthians, eu torço pra esse querido, com todo respeito, derrubar a peteca. Mas hater faz parte do esporte, meus queridos. É assim que funciona. Não, é que assim, daí funciona. A justificativa, na verdade, você não fala assim, não, eu vou torcer pro rival ganhar pra eu ser campeão. Você fala assim, não, eu vou torcer pro outro time perder. Você não fala, vou torcer pro time que vai jogar com o rival perder. Por exemplo, sim. Eu não vou torcer pro Vasco ganhar, eu vou torcer pro Criciúma perder. Se o cara dá esse migué, tá ligado? Esse é o migué, mas na verdade não, você tá torcendo. A gente tem que se diferenciar de certo tipo de hate, por exemplo. Eu sei que você não gosta, o Zanetti não gosta do Vasco e o Leonardo não gosta do Corinthians. É óbvio isso. Mas o seguinte... às vezes a gente se rende. Por exemplo, em 2012, o Corinthians jogou muita bola, eliminou o Santos, foi campeão mundial. Sim. Então, a gente foi campeão mundial, então, sei lá, cara, eles ganharam. E, infelizmente, fiquei triste, mas tem que reconhecer isso, né? Na verdade? Então eu não vou lá ficar xingando agora porque o Corinthians é ruim, porque não sei o quê. Aí eu acho que vai muito além de hater, fica aquele negócio da zoeira eterna, né? Aqui Santos e Palmeiras teve o clássico episódio de que se o Santos e Vitória, Palmeiras e Atlético, né? Que o Santista diz até hoje que ele salvou o Palmeiras
do terceiro rebaixamento da história. E sim, porque eles ganharam do Vitória, né? E a gente nega isso, fala, não, mas se você tivesse empatado, a gente também não teria caído, né? Mas assim, também se o Vitória tivesse ganho, a gente teria caído. Então vai ficar sempre aquela... Então por isso que a gente não quer que o rival fique azedando a gente pro resto da vida. Mas aí eu acho que não é um hater, eu acho que aí é parte da questão esportiva mesmo. É hater do rival, mas você odeia o rival por questão esportiva. Não porque, é aquele negócio, se você gosta do Messi, automaticamente você não precisa odiar o Cristiano Ronaldo. Mas se você gosta do Palmeiras, automaticamente você não pode gostar do Corinthians e vice-versa. Mas aí é diferente, né? É diferente. É diferente. Exatamente. Eu tô dividindo as coisas. Você vê isso em várias esferas, né, da sociedade, mas envolvendo futebol também. Videogame, por exemplo. Ou é FIFA ou é PES. Não pode ser os dois. Ou é caixista ou é PlayStation, né? Exatamente. Ou é sonista ou é porque falar caixista já é pejorativo, né? Isso é porque você tem o PlayStation, né? Então, ó o hate aí já eu falei sonista, Olha o hate enrustido aí. E por que o cara não pode gostar de jogar os dois? É que é difícil. E o cara Mas, cara, eu gosto de jogar os dois. Mas o PES é uma bosta. Mas é ruim, velho. Mas, cara, eu não preciso falar que o PES é bom. Mas se o cara chegar e falar pra você, nossa, eu gosto mais de PES do que de FIFA. Meu Deus, o cara que é amante do FIFA vai interessar. Mas é que assim, ou você gosta mais de FIFA do que de PES, ou você não entende nada de jogos eletrônicos. Então, aí, o ódio está aflorando aqui nessa mesa. Eu queria só fazer uma pequena menção honrosa. Eu não vou citar qual foi, mas vale a pena você ver todos, até procura lá no Subiu a Bandeira. O Futebar na Lata, que inclusive foi citado alguma coisa relacionada a tipo, o que você prefere ver? Você prefere ver o teu rival campeão ou o teu time caindo? Algo do tipo, não lembro se era necessariamente assim. A gente vai ver e deixar na descrição aqui. É um negócio que você para pra pensar e tipo, tá, você tem que escolher teu time rebaixado ou teu rival campeão. Tipo, você vai ter que escolher o teu rival campeão pro teu time não cair? Aliás, um exercício bem legal pra vocês, ouvintes, é pegar esse quadro que a gente fazia no Futebar, que se chama Futebar na Lata, e você ir pausando o vídeo e respondendo as perguntas. Aí você vai ver o quanto você ama, o quanto você vai jogando com nós, né? Você ir jogando, é bem bacana. A gente vai deixar um dos links, esses que o André citou aí. Deixa os 3 na descrição já. 3, né, que tem? São 3. Então deixa os 3 na descrição e pau. Mas o que precisa ficar bem claro aqui nessa mesa é que FIFA, sim, é muito melhor do que PES. Na verdade, PES nem é um jogo. Pode ser. Concordo com o delator. Galera, já que a gente se divertiu um pouquinho nesse finalzinho aí, você já sabe, né? Não precisa ficar tentando introduzir a próxima atração aqui do Sabcast. Você já sabe que vem o Trocadibre com piadas assim de nível... olha só, presta atenção. O que o Rei do Rio leva pra enxergar melhor? Ele porta a lupa. O Renato porta a lupa. Olha, até estourou o troço ali. É difícil eu matar uma porque eu sou meio lento. Eu tenho uma pequena historinha. Se vocês quiserem fazer outros, podem fazer. Mas não é uma pequena historinha, mas é digamos assim, uma cena que vocês vão ter que criar na cabeça. Tem que contextualizar. Tipo, eu vou ter que contextualizar. Posso falar? Não. Não. Claro, ouvinte. Sente, se acomode. Exatamente. Então, pessoal... Se você está dirigindo, encosta o carro agora, porque é um momento importante. Eu vou pedir para que o editor coloque nesse momento um áudio que ele vai ter, que vai vir depois que eu vou falar essa frase. Essa família é muito unida. Seguinte, pessoal. Entendam bem o que eu vou falar agora. Imaginem a cena do seriado Grande Família da Rede Globo de televisão. Agostinho Carrara. Tá, portador do táxi Carrara Táxi, não foi definido o nome. Ele chega em casa e pergunta pra sua esposa, a Bebel, né, se ela viu o Lineu Silva, que ele precisava falar com o Lineu Silva. O que a Bebel responde? Detalhe, é um jogador. Quer que eu refaça? Por favor. O Agostinho Carrara chega em casa e ele chega pra Bebel, ela falou assim, Bebel, você viu o Lineu Silva? O que ela responde né? O que ela responde e detalhe, tipo, isso é um jogador. Eu não vou fazer uma anedota aqui sem envolver futebol, né? Eu pensei em alguma coisa, mas eu acho que não. Viseu? Tá quase. Se pensar, você tá na reta dos boxes. Agostinho? De novo.
Posso falar? Claro. Ela chegou assim, Bebel, você viu o Lineu Silva? Ela falou, Vitinho. Cara, essa foi muito boa, bicho. Eu acho que deixamos a minha pra próxima. Cara, o Tinho é apelido dele, cara, do Agostinho, velho. Eu estou speechless. Pô, fiquei chateado agora, essa foi tão boa. Mas é que o cara... Eu não, ri já com a o cara pegou o melhor seriado da televisão brasileira. Sim. Porque, Não, o porque cara da televisão imaginando a brasileira. cena, o Agostinho Porque Carrara chegando em casa. Chaves é gringo, né? Então, Exato. então Tem diferença entre série e seriado também. o melhor seriado da televisão brasileira, ele pegou, fez um plot, assim, muito foda, assim. Então, eu tava esperando algo assim que eu ia sair pulando. Ué, daqui. mas não é, velho. Não, foi boa, foi boa. É um jogador. Vocês querem a minha? A minha Lógico. é... Tá aqui, tá na roda, tá Qual na mesa. ex-jogador gosta de subir na vertical? Jogar na vertical. Não, vertical é assim, né? Sim, mas é que no sim, campo entendi, acaba entendi. sendo assim, né? Entendi. Mas a vertical, de fato, pra quem não tá É assistindo... porque o jogador de futebol não consegue voar, né? É que eu ia falar, tipo, da Maravilha, porque ele para no ar, tá Sim, ligado? sim. Mas foi muito bem pensado, seu André. Não sei. Alguma coisa enfiado, será que não é? Não. Não, a gente tá falou- pensando... Não, eu pensei talvez no... Reta, não é reta, não vai ter nada. Aquele relacionado. não faz o facão, é o falcão, sei lá. Facão Verso. Não, é o quem que sobe bastante na vertical? É o NASA. Vamos pro cara saber quem que é. É, esse é o Ele problema. só pensa as coisas que ele viu no dia. Paranavaí e NASA. Mas é porque eu quero ajudar vocês. Não sabe, veja... Agora não sei se esse episódio vai editar, não. Vai. Depois. Claro que vai amanhã do coisa, vai depois de amanhã ou... Então veja o teste pra cardíaco que a gente fez de Vasco e Palmeiras. Lá a gente fala do NASA. Então, você tem que pegar um específico na hora que ele fala. É 2 segundos que ele fala do nada. Vascaíno que tá ouvindo a gente, se você não souber quem é o NASA também... A Não, minha você não- vida. Você Eu não... preciso. Você não viu o episódio do Pica-Pau lá em Cabo Canaveral. Momento aleatório. Agora, vocês acham que o vocalista do Ira, ele simpatizava com o fascismo alemão? Episódio. Porque tem alguma coisa a ver com o Goebbels. Porque ele era Que nazi, é né? nazista. Era nazi, né? Cara, eu acho que ele curtia mais HQ, tipo Wolverine, assim, tá ligado? Ah, Por causa o das- visual, mas ele né? é o Wolverine brasileiro, né, cara? Então, exatamente. Se tem alguém que pode substituir o... Como é que é o nome do cara? Porque eu não sei os nomes dos caras. O Hugh Jackman. Hugh Jackman. Se tem um cara, é o nazi do É o Ira. nazi do Ira. O problema é que em vez dele cortar as asas dos troços do só que helicóptero, ele ia tocar um ele violão. canta na música que ele quer sempre mais. E como assim, o Hitler que sempre queria mais, né, cara? Poder. Eu quero mais. Então, O Bambam também sempre quer mais. Ele fala, quero mais, quero mais. Mas eu acho que sim, que ele é um dos mais nazistas, porque Ira, né? O Hitler era irado, né? Irado, bravo, matar. Ele é irado. Não é que voltei canta lá. Feliz aniversário. É, ele também canta. Envelheça na cidade, né? É. Envelheço na cidade. E ele se entorpece bebendo vinho, né? Sim. É, aí que tá, né, cara? E aí, amigos do Subir a Bandeira, hoje eu só tô passando aqui, ó, para desejar um 2021 para vocês com muita saúde, paz e principalmente muito futebol. Galera, a gente tá chegando no fim aí desse episódio e eu acho que não teve tanta polêmica quanto eu pensei que teria. Então me digam, nós já meio que tocamos nesse assunto no bloco passado, assim, meio de leve, mas eu quero... Pensem na seguinte cena. Em uma partida em que seu time cumpre tabela e que a derrota acaba prejudicando diretamente o seu rival. Pode ser o caso do Santos lá contra o Palmeiras cair, ou às vezes pro time não ser campeão. E aí? Entrega ou não entrega? Já aconteceu com o meu time e torci pra entregar. E Foi na fase de grupos da Libertadores de 2018? não. Foi naquele campeonato brasileiro de 2011 que o Corinthians estava para ser campeão. E aí o Palmeiras ia jogar nas rodadas finais contra o Fluminense. E aí foi no de 2010. Foi no de 2010. O Corinthians depois ganhou em 2011. 2010 foi o Fluminense. Isso, Fluminense e Corinthians brigavam pelo título. E aí, acho que nas últimas rodadas ali, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras jogam contra o Fluminense e ambos a torcida pede pra entregar. E o Palmeiras, os dois jogos foi na Arena Barueri, a torcida do Palmeiras pedia pra entregar, assim, veemente.
E o Diney, que tava... A gente já falou disso aqui no canal algumas vezes. Tava 2 anos sem fazer gol, faz o gol no Fluminense. A torcida fica pistola. O Palmeiras tá ganhando de 1-0. E daí, no final das contas, o Fluminense vira o jogo com o gol do Conca e tal. Lá. Mas não teve aquele episódio do... Teve, inclusive, que a gente já falou. Esse é um dos, assim, que eu, tipo, torci muito pra entregar. E só que, tipo, a gente tinha pago na mesma pele um ano antes. Com o Flamengo e Palmeiras lá, que daí tem o jogo justamente Corinthians e Flamengo. O Corinthians não disputava mais nada. Tipo, foi uma... pulou no pênalti, né? Foi, exatamente. Foi... Ele saiu aplaudindo. O palmeirense queria... O Palmeiras tava nervosíssimo por causa daquilo, queria devolver na mesma moeda. Porque o Corinthians, a gente tem... que o Corinthians entregou aquele jogo pro Flamengo. Inclusive, o goleiro era o Felipe? Era o Felipe. Ele sai acho que pro Adriano, pro Pet fazer o gol, não lembro. Acho que é o Pet faz o gol. O gol do Pet. Ele sai de lado, assim. Ele sai batendo palma depois, né? É. Mas, cara, não teve o episódio, acho que foi o Grafite que fez gol, se eu não me engano, que era o São Paulo. O São Paulo ia complicar o Corinthians no segunda estadual, divisão, né? Que ia cair, uma parada assim, 1990, 1991, na verdade. O São Paulo... Não. Esse que ele tá falando era um... Ah, não, perdão. Esquece. 91 esse que você tá falando, exatamente. Quando o São Paulo caiu, né? Não, eu tô falando aquele que o Corinthians era pra cair. O Corinthians era pra cair, era só o São Paulo entregar pra Juventus. É só o São Paulo entregar... O Grafite fez 2 ou 3, uma coisa assim. A torcida do São Paulo fica pistola até hoje com isso. Foi assim, citado, verdade. Na minha opinião, eu acho que se for pro rival ganhar e o meu time não tá disputando absolutamente nada, não vai cair, não vai... Cumprindo tabela. Tá lá... Vai pegar aquela água de salsicha, igual o Eduardo Tavares fala, né? Tem que pegar, porque é questão esportiva. Não sei se vocês concordam, mas enfim. Claro que sim, daí dá pra você zoar o cara, claro. Né? Lógico. E daí eu ajudei você a cair. Eu ajudei a te derrubar. Não, inclusive, depois desse fato em 2009, que teve o Palmeiras e Flamengo brigando, depois teve do Corinthians e Fluminense, e teve essas entregas, 2 anos seguidos a CBF colocou os clássicos na última rodada pra tentar evitar as entregas. E nesse mesmo 2009 é o... Inter e Grêmio. Inter e Grêmio na rodada final. Cara, eu lembro que circulava a foto... Flamengo e Grêmio, né? Foi Flamengo e Grêmio circulava, porque o Inter podia ser campeão, circulava a foto do Sub-9 do Grêmio, o time que o Grêmio vai entrar em campo domingo. E aí tem aquele... Não é pra chutar mais. Tem ou não chuta mais no gol, tem tudo... Mas enfim, essas coisas somam pra história do futebol. Eu acho que é legal. É muito bom. E obviamente, esse sentimento, quando o teu time não tá disputando mais bosta nenhuma, esse sentimento de entregar ali pra prejudicar diretamente o rival, obviamente que é movido pelo teu desgosto pelo time rival, né? Que é esse hate, talvez, né? E também para aquela oportunidade de zoar, né? Como o Zanetti falou. Então dá pra também colocar ali a zoeira e o hate ali meio próximo um do outro, ou não? Sim, ué. É contraponto, né? Mas precisa, porque se fosse o contrário, o teu rival ia entregar pra te zoar. Então você quer que ele faça igual. Eles estão próximos nesse sentido. O tanto que você ama o teu time, você odeia o outro. Você quer... O tanto que você odeia, você quer zoar. Exato. Você quer sair por cima. É isso aí. Uma coisa, não tem nada a ver com rivalidade nem nada, mas pode-se citar, subiu a suspeita, né? O que aconteceu do Grecal e tal, por ser da mesma cidade, que um time da mesma cidade ajudou o outro pra beneficiar. Lógico, não tem nada a ver de rival abraçaram, e tal. Mas é aquele negócio, um time que não disputava mais nada. Que na temporada do futebol paranaense de 2019... criou-se sim uma grande rivalidade entre Associação Atlético Iguaçu e Clube Andraus Brasil. Exato. Pelo amistoso feito aqui. Enfim, essa é uma história que aconteceu aqui na nossa cidade, deu muita briga. Depois eles vieram aqui, tomaram uma sapatada. Enfim, então pode-se dizer que tinha uma certa rivalidade. Tinha um gostinho diferente. Tinha uma espinha atravessada. Então, e tinha muito. E tinha interesse também. Claro que tinha. Mas assim, novamente, eu sempre faço isso pedindo licença ao apresentador. A gente falou em alguns momentos, mas eu gostaria de discutir um pouquinho. Esse negócio de você gostar do Messi, você automaticamente tem que odiar o Cristiano Ronaldo. A gente falou, ele fez esse comparativo com FIFA e PES, por exemplo. Mas vocês não acham que dá... No FIFA e PES é mais nítido, que você joga um, não joga o outro. Mas dá pra gostar de Messi e Cristiano Ronaldo. Dá dois monstros, né? E por que, né, tipo, Deus o livre, tem gente que é fã de um, tem que ser hater. É que tem a rivalidade da bola de ouro, né? O meu ganhou, o meu tem 6, o meu tem 4 bolas de ouro, o meu tem 5. Confronto direto. Porque o Cristiano Ronaldo tem o mesmo
número de Champions Leagues que o Barcelona. Os E caras... daí aconteceu, quando o Cristiano Ronaldo empatou com o Messi, ele ganhou e deu um grito quando recebeu a bola de ouro. Então, tipo, sabe, E você começa a ver se a assim. gente analisar futebol mesmo, se a gente pegar de uns 5 anos pra cá, essa comparação ela é até um pouco besta. Porque hoje o Cristiano Ronaldo já joga muito mais dentro da área, ele nem joga na mesma posição do Messi, mas criou-se muito pela mídia, isso é bom lembrar, mídia espanhola lá, a questão da rivalidade Real e Barça, então... Mas assim, eu acho besta essa discussão. Eu sou fã dos dois. Ah, lógico, né? Eu Não também dá- sou fã dos e não dois, precisa mas o odiar Messi é um pra muito você gostar melhor. do outro. Mas é que você tem opinião sobre E aí, isso, é lógico. os caras vêm, não, mas não se analisa futebol por números. Aí já vai discorrendo outras discussões a partir de um. É que o Cristiano Ronaldo é um monstro, assim, uma máquina de treinar, né? Ele é muito foda. Ele é muito foda. E eu acho que o Messi se sobressai no talento, né? Na genialidade da bola. Exatamente. Então, por isso que eu prefiro o Messi, né? Do Sim. que o Cristiano Ronaldo. Mas preferência é uma coisa. Agora, o fato de você preferir o Messi não faz que você tenha que odiar o... Nem um pouco, nem um pouco. Ah, mas só pra ver Pelé e Maradona. A gente, né, vamos dizer assim, a gente põe o Maradona no seu... Devido lugar. No devido lugar, mas tipo, a gente fala que o Pelé é melhor que o Maradona, e se você discorda, o problema é teu, porque eu não acho. E a gente gosta do Maradona, Sim. tipo, como o ídolo do futebol, referência do futebol, mas na hora que a gente foi lá ver jogo, a gente vai lá e canta que música pejorativa contra o Maradona. Vide a frase de abertura do Leonardo Tavares no Sabcast do Maradona, que falou que me surpreendi de ter ficado tão triste, né? Eu também fiquei muito triste, né? Porque Fez eu vestir camisa da Argentina e tudo. quem né? ama futebol sentiu muito, E né? lá, quando tinha muito argentino, por exemplo, na Copa do Mundo aqui, nas Olimpíadas, a gente xingava o Messi o Messi também, mas o Maradona nas músicas e tal. Mas a gente sabe o que o Maradona representa pro futebol. A gente Mas aí era aquela questão da zoeira, né? De provocar, né? Pra você ver. Provocativo. É a questão de saber o lugar do cara, não precisa odiar o cara como símbolo do futebol. Ah, a gente falava que o Cafu tinha o mesmo número de Copa que a Argentina e que Mas o Pelé tinha mais Copa que a Argentina. Mas o papelão do Botafogo, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, né? Botar aquela faixa lá, aqui preza-se pela vida. Isso foi ridículo, né? Pra quem... Isso até, um abraço, não tá ouvindo, mas um abraço pra Mauro César Pereira, que ele falou uma coisa certa. Ele falou assim, o Botafogo estender aquela faixa, vindo de torcida, você até pode, entre aspas, aceitar, porque torcida é mais ignorante, né? Vamos dizer assim. Mas vindo de uma diretoria que no começo do ano, por causa do Covid, por causa da pandemia, não pagava salário pros funcionários que ganhavam 2, 3 mil reais, é até engraçado você falar assim, né? Numa coisa, mas enfim, né? Eu acho que vale a pena você pensar um pouquinho quando você vai atacar o outro clube, né? Seja qualquer segmento que você vai atacar, ou o tipo que você vai atacar, mas convenhamos que tudo tem um certo limite, né? Quero que vocês me respondam, galera. O hate no futebol é um exemplo prático do grande sucesso de César e Paulinho? Tá ruim, mas tá bom? E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.